perfuração e a gente fez, e acabou fazendo uma dupla membrana de descimento, né? E a gente usou SF6. Vocês têm usado também? Vocês usam também na câmara anterior para fazer a posição ali? A gente usa C3F8, diluído a 15% quando tem que fazer alguma coisa. Em pacientes fásicos, que a maioria desses pacientes são fásicos, né? É complicado. O que a gente vê é assim, Freda, às vezes você tem uma reabsorção espontânea dessa dupla DCM, tá? Dessa dupla câmara. Às vezes ela gruda da mesma maneira do endotelial, às vezes ela gruda sozinha. Agora, quando começa a ter uma fibrose muito grande, você tem que fazer isso precocemente, né? Então, se a câmara é muito ampla, você tem que fazer precocemente, dependendo do local também onde está a perfuração. Se a perfuração é central, você tem o risco de isso entrar pela perfuração e você descolar total e ficar pior, né? Então, aí, às vezes, é melhor você não fazer nada e observar esse paciente se você tem um endotélio bom. Mais um motivo por que eu não tiro o endotélio do doador. Porque casos que nós já tivemos casos de perfuração, que o paciente ficou com dupla câmara, não melhorou e a gente deixou, e o paciente ficou muito bem obrigada, tardiamente opacificou, a gente tirou o endotélio dele. E o endotélio do doador estava lá. Se eu tivesse tirado o endotélio do doador, eu ia ter que colocar outra córnea, né? Então isso é um ponto que a gente leva em consideração. Oi? E o endotélio doador estava funcionando bem? Funcionando super bem. Porque muitas vezes a gente não, aqui como a gente não tem uma falta de córnea, graças a Deus, né? A gente usa córnea boa para esses pacientes também. E o endotélio dele, isso é o que a gente faz, quer dizer, quando você tem dupla câmara e o endotélio da doadora está funcionando, você não tem indicação imediata de retirar a dupla câmara, de retirar a membrana de descimento do receptor. Você pode acompanhar esse paciente com a acuidade visual, com microscopia especular, porque o que acontece é que às vezes a dificuldade de troca de humor aquoso, você pode ter uma perda endotelial um pouco maior, então você faz esse acompanhamento. Se a perda endotelial está um pouco maior, você retira, ou se ela começa a opacificar, que isso é uma coisa que pode acontecer. Com o tempo, o endotélio, ele começa a opacificar, o endotélio do receptor, e você acaba tendo que retirar. Mas também não é um procedimento tão difícil assim. Você pode retirar cirurgicamente ou pode retirar com laser, dependendo da posição que ele está também. Queria fazer uma pergunta. Parabéns pela aula, bacana mesmo, foi muito legal ficar até as 12, quase 12 meses aqui te ouvindo. Legal. Fala, Daniel. Assim, ó, vocês têm aí o LDV da Zília ou não? O Fento? Não, em Sorocaba não, temos na Paulista. Bom, então você tem experiências com ele, né? Eu não tenho muita experiência com ele. A gente tem aqui o Fento que nós temos, nós temos um Fento em Porto Alegre que é o LDV, né? E esse equipamento, eu estava olhando a forma como é planejada a espessura dele com um intershield. Né? E esse intershield, achei, assim, na hora que eu examinei, olhei, e achei que talvez ele obedece. Então, eu fiquei na dúvida até que ponto que a gente consegue ter uma espessura adequada, constante, previsível com esse sistema. E fiquei pensando se haveria alguma forma da gente melhorar a eficiência desse sistema. Você podia comentar então, em relação à espessura, Freda, assim, eles mostram que você tem uma certa reprodutibilidade, né? Logicamente, como você tem um cone curvo, né? Você não é a mesma coisa de você aplanar tudo e medir a partir dali. Então, você vai ter uma reprodutibilidade muito maior naqueles lasers que você tem a interface reta, né? Do que com esse. Mas, por outro lado, uma das vantagens que, na teoria, o curvo iria ter em relação aos retos é que você acompanha melhor o segmento das lamelas, né? A curvatura das lamelas. Então, por exemplo, para um lamelar mais profundo, teoricamente, deveria te dar uma superfície mais homogênea do que quando você amassa tudo e corta reto, entendeu? A gente não sabe ainda se isso é real, porque o LDV está começando agora alguma coisa de lamelar, né? O Fentec, que é outro, Tecnolas 2010, que é o outro que é reto, que é curvo também está começando agora os lamelares. Então a gente não sabe se isso vai fazer uma diferença tão grande. Agora, em comparação, por exemplo, a precisão que você tem no laser de femtosegundo e a precisão que você tem no microcerátomo, para um flap, por exemplo, eu acho que não tem dúvida que o laser de femtosegundo, mesmo sendo curvo, ele vai te dar uma precisão maior do que o microcerátomo. Luciane, tem mais alguma manifestação? Acho que agora a gente pode se encaminhando para o final, pessoal. Oi, doutora Luzia.
Oi? Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o DISEC, se vocês estão fazendo... Estou falhando. Se vocês estão fazendo o DISEC manual, ou se vocês já passaram todos os casos por DISEC, e qual é o microcerátomo que vocês têm tido melhor experiência? Então, a gente tinha uma rotina que a gente fazia pelo menos os 5 primeiros manuais e depois o microcerátomo. Por quê? Porque os microcerátomos, nenhum deles você tem uma reprodutibilidade de 100%, tá? Então, às vezes ele não corta o tamanho que você quer, ele faz buttonhole, aí você tem que partir para manual para você não perder o tecido. Então, hoje o que a gente faz? Nós mudamos um pouco para tentar ter uma reprodutibilidade maior dos resultados. Então, nós estamos fazendo hoje 100% com microcerátomo. O microcerátomo que nós temos disponível, nós fizemos um pouco com o Moriá, nós temos mais experiência com o Malx. O Malx tem problemas de reprodutibilidade, então assim, tem casos que você coloca o Malx, a maioria deles ele não te dá diâmetros grandes, você tem que completar. Existe uma flutuação de cortes, de espessura ainda que você tem. Então tem vezes que eu tenho que colocar vácuo de 80 para conseguir flaps de 100, outras vezes eu tenho que colocar vácuos de 150. Então assim, é um aparelho que ajuda muito, os resultados estão sendo bons, porém a gente ainda tem uma irregularidade, uma imprevisibilidade grande. O Moriá parece ser um aparelho mais previsível e tem resultados muito mais homogêneos em relação à literatura mundial, né? Então, quer dizer, toda a literatura mundial usa, grande maioria deles, Moriá ou Storz. Então, assim, a nossa experiência acaba sendo prejudicada porque a gente usa mais o nacional. Então, a gente tem muita falência, a gente tem muita acuidade visual não tão boa? Tem. Então, a gente achava que era porque era manual. Então, tá, então vamos passar tudo agora para microcerátomo. Então, a partir desse ano, a gente não faz manual mais. Então, 100% com microcerátomo. Então, daqui uns 6 meses eu posso te falar se mudou tanto assim a acuidade visual. Mas a gente tem pacientes com manual com acuidade visual de 20 e 25, entendeu? Logicamente que depende do cirurgião, né? Então, é muito mais dependente do cirurgião do que com microcerátomo. E a tendência, não tenho dúvida, é partir para combinações, é partir para DIMAEC ou DIMEC ou DISEC ultra fino, que é uma técnica que o Bucim tá fazendo muito, que também me confirmou agora que também está vindo para o Brasil, a gente provavelmente vai fazer cirurgia ao vivo em Sorocaba em novembro, o DISEC ultra fino, usando 2 cortes com microcerátomo da Moriá, e o DIMEC especificamente, né? O DIMAEC seria a associação do microcerátomo com a Big Bubble, que também hoje é a técnica que está sendo muito feita, principalmente nos Estados Unidos, tá? E também pelo Bucim, ou seja, ele passa o microcerátomo com as 350 micras e faz uma Big Bubble de 8 milímetros central e retira só o estroma naqueles 8 milímetros central, porque aí fica fácil, ele tem uma rima de disco para ele fazer a inserção desse disco na câmara anterior com mais facilidade do que é quando ele pega só o endotélio e DCM, que fica aquele canudinho lá dentro que dá um baile para poder sair, né? Luciane, a gente gostaria de ficar realmente aqui a tarde inteira, mas eu acho que realmente o tempo já avançou. O pessoal todo aqui também tem a parte técnica aqui. Eu gostaria de agradecer, na verdade, a tua disponibilidade desde ontem, doente, por ter ficado assim conosco, por ter participado do nosso evento. Para nós foi um enorme prazer. A gente tem certeza que em outras oportunidades tu vai estar aqui conosco, né? E a gente vai poder discutir isso ao vivo. Eu gostaria realmente de agradecer a todos que ficaram até agora aqui, 2h30 da tarde, e prestigiando o nosso evento. Então, se tu tiver alguma outra manifestação... Freda, olha só, muitíssimo obrigada mesmo por todo o esforço de vocês. Eu gostaria de estar aí, mas realmente eles falaram, se você for, você vai perfurar seu tímpano. Eu falei, é melhor ficar quieta então, né? Então, assim, vocês foram super 10 comigo de ter montado toda a equipe daí, a equipe daqui de São Paulo, de ter montado isso tudo. Vocês, participantes, que me aguentaram falando aí sem estar presente, né? Que aí fica mais difícil um pouquinho de sair. Mas, de qualquer maneira, muitíssimo obrigada. Eu espero que tenha valido. Para mim foi ótimo e estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado.